Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Antes de começar ou dar continuidade, eu queria rapidamente... Eu trouxe apenas 2 livros, o primeiro e o último que eu escrevi. O primeiro é O Caminho do Coração, é uma coleção de 5 ensaios sobre a experiência espiritual, sobre a formação espiritual. O primeiro ensaio é sobre Jó, como um paradigma da experiência espiritual. O que significa para nós amar a Deus por nada? O que significa para nós amá-lo quando Ele tira de nós tudo que nós temos? Tudo aquilo que seria algum motivo de gratidão, de louvor, de satisfação, e de repente perdemos tudo isso. E quando a única coisa que existe é Deus e o nosso sofrimento, se somos ainda assim capazes de amá-lo. Esse é o tema do drama de Jó. Depois, um ensaio sobre esse chamado para nós nos relacionarmos com Deus, a natureza do próprio Deus como um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na comunhão, na amizade eterna. Depois um outro ensaio sobre a contribuição e a riquíssima herança dos pais do deserto, um outro sobre a disciplina espiritual da confissão e, por fim, o sentido, o significado de termos Deus como Pai. O que é que significa para nós chamá-lo de Pai, de Abba, da mesma maneira como Jesus o chama. E esse outro aqui, um livro um pouco menor, é o Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, é uma meditação em Romanos 8, 31 em diante. Aquelas 4 perguntas retóricas de Paulo sobre como que os nossos sentimentos e as nossas emoções seguem os nossos pensamentos. E se temos pensamentos bem estruturados, bem fundamentados, isso ajuda a vivermos experiências e emoções transformadas. Tá bem? Bom, então nós vamos prosseguir. Ontem à noite, para aqueles que não chegaram ontem, eu sei que vários chegaram hoje pela manhã ou ontem já no final da noite, nós começamos a nossa introdução ao tema que nós vamos meditar nesse encontro. O título é Entre a Realidade Visível e a Realidade Não Visível, ou a Realidade Invisível. Esse é o tema. E nós vamos hoje entrar na carta aos Efésios, como eu falei, nós vamos meditar dentro dessa carta. Vivemos numa realidade visível, essa realidade que todos nós conhecemos muito bem, que vemos todos os dias nos jornais, nas notícias, na rua, no trabalho. São realidades que nós podemos tocar, podemos ver, podemos sentir, realidades que envolvem a nossa vida, envolvem nossas decisões, nossas escolhas, a realidade que envolve política, economia, violência, envolve todo tipo de cenário que nós estamos tão habituados a ver. Mas existe também uma realidade não visível. Uma realidade que é muito mais real do que a realidade visível, mas ela é não visível. E essa realidade na qual nós nos encontramos nela exatamente aqui e agora. Não é uma realidade futura, não é uma realidade que vai acontecer em algum momento lá na frente, ela já encontra-se presente. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos discípulos de Jesus da cidade de Corinto, depois de narrar os seus sofrimentos, as suas angústias, os seus dilemas, as suas perplexidades no trabalho
junto à igreja e ao reino de Deus, ele termina dizendo assim: atentando nós não para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. As que se veem passam, as que se não veem são eternas. Então, Paulo, ele reconhece que uma forma dele lidar com a realidade visível é ter sempre em mente a realidade não visível. Uma realidade verdadeira e que nos ajuda não só a interpretar a realidade visível, mas nos ajuda a viver dentro dela à luz da realidade não visível. E Efésios é uma carta que nos ajuda a entrar nesse mundo, esse mundo real, esse mundo glorioso, esse mundo fantástico, esse mundo impressionante, para dentro do qual Jesus Cristo nos chama e que nós precisamos ver, nós precisamos compreendê-lo. Na sua oração pelos discípulos de Éfeso, ele diz assim, que ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E segue dizendo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a suprema, qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. A oração de Paulo é para que Deus abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, para vermos. Esse é o tema de Apocalipse. João olha e ele vê uma realidade completamente inesperada. Então, hoje de manhã, eu gostaria de abordar com vocês essa dimensão mais ampla, mais profunda, eu diria, da experiência cristã, ou da experiência da conversão. Hoje à noite eu quero olhar com vocês, a partir da carta aos Efésios, o sentido da oração quando ela é compreendida a partir da realidade não visível. Amanhã de manhã nós vamos olhar para a dinâmica dos nossos relacionamentos, ou como, usando a linguagem de Paulo, o que significam os relacionamentos moldados pelo Espírito Santo. Amanhã à noite, como que esses relacionamentos eles entram numa esfera mais particular que envolve a família, a relação conjugal, que envolve o trabalho, que envolve todas essas realidades bem concretas no nosso dia a dia. E no domingo de manhã eu gostaria de terminar olhando para essa luta que Paulo descreve no final da sua carta. Essa luta que ele diz que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra poderes, contra os principados e as potestades. O que significa essa luta e de que forma nós participamos dela? Então hoje eu quero olhar para esse tema que é tão básico, mas muitas vezes, pelo menos para mim, eu percebo uma compreensão um tanto limitada, um tanto superficial do que significa essa extraordinária obra de Cristo na vida de cada um de nós, de cada cristão que crê nele, que é a conversão, ou essa metanoia, essa expressão que Paulo usa, que envolve uma mudança, uma transformação profunda, uma transformação em todas as áreas, em todas as perspectivas da nossa vida.
Ontem nós iniciamos com essa afirmação de Jesus no Evangelho de João, na oração sacerdotal, num desses últimos momentos, no momento derradeiro de Jesus com seus discípulos, onde ele faz uma afirmação, para mim, impressionante, uma afirmação extraordinária, dificílima de compreender e, sobretudo, de vivê-la, quando ele diz, na sua oração, que nós, como ele, não somos desse mundo. Eles não são desse mundo, como também eu não sou. Em que medida nós hoje entendemos isso? Em que medida nós vivemos o nosso dia a dia? Em que medida, quando nós saímos para trabalhar na segunda-feira e entramos no nosso ambiente profissional com essa consciência de que não somos desse mundo? Existe uma realidade que transcende a essa realidade visível na qual nós nos encontramos. Paulo usa uma expressão diferente para dizer, acredito eu, a mesma coisa, quando no capítulo 2 da carta aos Efésios ele diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados nos lugares celestiais, hoje, aqui, agora. Então, eu queria olhar para esse tema da nossa experiência primária, básica, fundamental. Às vezes eu tenho a impressão de que nós temos ou fazemos uma certa confusão entre a expressão ou termo salvação e conversão como se fossem a mesma coisa. E envolvem a mesma coisa, mas não dizem respeito à mesma coisa. Salvação e conversão são dois movimentos, são duas situações relativamente distintas. A salvação é o ato salvífico de Deus, é a ação de Deus em se revelar a nós e nos salvar, nos redimir, colocar em nós a sua redenção, nos libertar do mundo, nos libertar do império das trevas, esse ato redentor de Deus, que independe de nós, é uma ação exclusiva de Deus a nosso favor. Isso é o que nós podemos chamar do ato salvífico dele. Não depende de mim, não depende de você. É aquilo que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, é aquilo que aconteceu com cada um de nós. Nós não pedimos, muitas vezes nem sequer fomos atrás, mas Deus, com a sua graça extraordinária, com sua ação soberana, com o seu poder, Ele entra e Ele muda a nossa vida. Ele se revela a nós, como aconteceu com Moisés, quando ele tem esse encontro com Deus que ele não planejou, que ele não desejou, que ele não preparou, mas ele estava ali num dia normal, ordinário, cuidando do seu rebanho, como sempre fazia, e Deus então se revela a ele numa sarça ardente, se revela a Paulo no caminho de Damasco, e se revela a cada um de nós de uma maneira única e particular. Esse é um ato divino. É uma ação de Deus, que independe de nós. A salvação é a nossa resposta a esse ato salvífico de Deus. É como que nós respondemos a isso. E a conversão, ela começa no momento em que Deus entra na nossa vida e nos salva. A partir desse momento, eu começo então a responder a Deus, a sua ação redentora, e isso envolve um longo processo de transformação, de mudança, de mudanças profundas, de mudanças radicais, que leva toda a nossa vida, todo o tempo, toda a nossa história, todas as nossas percepções, muda o nosso pensamento, muda a nossa cultura, muda o jeito de nós percebermos e avaliarmos as coisas. Então,
Nós temos de um lado o ato salvífico de Deus e nós temos do outro a nossa resposta a essa ação salvífica de Deus, que igualmente depende de Deus, mas que nela a graça de Deus é ao mesmo tempo passiva e ativa. Nós damos passos, nós caminhamos, nós andamos em direção a essa vida plena e verdadeira com Deus. Então é sobre isso que nós precisamos olhar com mais atenção. Eu queria começar lendo Efésios 2, começando com Efésios 2, esse texto bem conhecido, quando Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a grande declaração. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é que significa essa morte, dentro da qual nós recebemos a vida em Cristo Jesus? Em que sentido nós estávamos mortos? Essa é uma pergunta fundamental. E eu tenho para mim que Paulo toma essa expressão lá de Gênesis 2. Em Gênesis 2, quando Deus diz para os nossos primeiros pais que de todas as árvores do jardim, eles poderiam se alimentar, poderiam se nutrir de todas as espécies das árvores do jardim, mas que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, daquela eles não deveriam tocar, porque no dia em que do fruto daquela árvore eles comessem, eles certamente morreriam. E em que sentido eles morreram? Alguém arrisca? O banimento, ou como diz esse autor N.T. Wright, o exílio, é o sentido, é o signo, é o sinal da morte. Eles não morreram, eles não deixaram de existir, eles não deixaram de viver, eles continuaram vivendo, eles continuaram conversando, eles continuaram tendo todas as suas funções normais. O que aconteceu foi que eles foram arrancados de um espaço sagrado e colocados num espaço onde a ausência de Deus, num mundo sem Deus, era a marca. Essa foi a morte. A morte, ela é descrita no Velho Testamento de uma maneira muito clara como um exílio, como um banimento, como você ser arrancado fora desse ambiente sagrado, esse ambiente onde Deus passeava no meio do jardim, esse ambiente onde a comunhão e o relacionamento do homem e da mulher com Deus, ele era pleno, ele era real, ele era verdadeiro. Ele é tirado desse ambiente sagrado e colocado num ambiente onde a ausência de Deus, de um mundo sem Deus, é então o novo espaço no qual ele passa a viver. Ele vive, ele segue vivendo, ele segue trabalhando, mas no mundo agora onde ele não encontra mais essa presença, esse ambiente sagrado. É nesse sentido que eu penso que Paulo tem essa imagem da morte. Porque quando nós olhamos no verso 2, veja o que ele diz assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, como é que Paulo descreve essa morte? Ele dizendo: olha, vocês estavam mortos quando vocês viviam do jeito que todos os goianienses vivem, quando vocês seguiam o curso deste mundo, quando vocês andavam do jeito que todo mundo anda, quando vocês pensavam do jeito que todo mundo pensa, quando vocês
abraçavam valores, princípios, etc., como todo mundo abraça, como todo mundo vê. Vocês estavam mortos quando vocês andavam segundo o curso desse mundo. Quando vocês viviam do jeito que todos os brasilienses vivem, do jeito que todos os paulistanos vivem, do jeito que todos os nova-iorquinos vivem, vocês estavam mortos. Mortos porque vocês estão vivendo no exílio, vocês estão vivendo num mundo que não é o mundo para dentro do qual Jesus Cristo salvou e chamou vocês para essa nova realidade. É isso que Paulo fala, ou começa a tornar mais claro e mais prático na segunda metade dessa carta, quando no início do capítulo 4, ele diz para andarmos de modo digno da vocação para dentro da qual nós fomos chamados. E vocação aqui para Paulo não é ocupação, não é um trabalho, é a consciência que nós temos daquilo para dentro do qual nós fomos chamados. Viver de acordo com isso. E é isso que implica esse processo de conversão. Então, para Paulo, quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, quando nós andávamos segundo as potências, segundo os poderes que governam e que dominam a nossa realidade, nós estávamos mortos. Mortos. Quando nós pensávamos sobre política do jeito que todo mundo pensa. Quando nós tratamos de dinheiro do jeito que todo mundo trata. Quando nós lidamos com o trabalho do jeito que todo mundo lida. Quando nós pensamos em termos de sexualidade, ou de casamento, ou felicidade, ou seja lá o que for, do jeito que todo mundo pensa, Paulo está dizendo, vocês estavam mortos. Mortos. Vocês poderiam, inclusive, participarem até de uma religião, frequentarem até uma determinada igreja, mas vocês estavam mortos. Mortos. Esse é o grande tema. Esse é o grande tema que envolve toda a Escritura. É Deus criando um povo para si, um povo diferente. No Novo Testamento, Paulo chama isso de uma nova criação. E o que nós vemos em toda a história bíblica é isso. Israel, em todo o processo de exílio, eles viviam longe dessa realidade divina. Então, para eles, o exílio simbolizava que Deus ainda não os havia perdoado, simbolizava o mundo que eles viviam longe de Deus. E isso era muito forte. O salmista diz, falando do exílio, ele diz assim, junto aos rios da distante Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas no salgueiro e nós não cantávamos. Por quê? Porque para eles o louvor, a adoração precisava acontecer no templo, precisava acontecer na sua terra, precisava acontecer nesse espaço sagrado onde Deus iria abençoá-los. No exílio, eles sabiam que Deus ainda estava julgando o seu povo, que eles ainda não haviam sido de fato perdoados. É isso que acontece quando Jesus vem. Essa era a grande expectativa de Israel. A expectativa do povo de Deus era de que o Messias viria para realizar essas coisas básicas, fundamentais que todo judeu esperava. Ou seja, ele viria para libertá-los dos seus inimigos, dos opressores. No caso do tempo de Jesus, dos romanos, e iria restaurar o templo. E ele iria restaurar o templo. Era isso que eles esperavam que o Messias fizesse.
Era essa a razão pela qual eles aguardavam tanto o Salvador, um Redentor. E Jesus vem. Israel vivia o seu pior exílio, pior do que o exílio babilônico, pior do que o exílio no Egito, pior do que o exílio assírio. Ele vivia o pior exílio porque ele vivia exilado dentro da sua própria terra. Eles estavam na sua terra, mas a terra era dominada por uma força pagã, por um império estranho. E para eles aquilo não era apenas uma vergonha, mas era um sinal de que Deus não os havia ainda perdoado. Eles precisavam ver o templo sendo reconstruído e os inimigos sendo expulsos e o rei assumindo o trono em Jerusalém. Isso era o que o Messias faria. E é interessante que o discurso de Jesus assusta. É como se Jesus dissesse mais ou menos assim: olha, eu sou o verdadeiro Messias e eu vim para salvá-los. E eu vim para libertar vocês das mãos dos inimigos de vocês. Mas sabe como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer não expulsando-os. Nós iremos fazer isso amando-os. Vocês topam? Nós não vamos expulsar os romanos. Nós iremos amá-los. E assim vocês serão libertos dos seus inimigos. Nós não iremos amaldiçoá-los. Nós iremos abençoá-los. E nós iremos bendizê-los e perdoá-los. É assim que nós vamos lidar com os nossos inimigos. O reino de Deus chegou. O mundo novo de Deus chegou. Essa é a realidade nova. Vocês topam? É assim que as coisas vão acontecer daqui para frente. E ao invés de reconstruir o templo, eu vou destruir ele em 3 dias. E ele vai ser reerguido. Só que o templo não será mais aquele lugar físico onde vocês irão para prestarem o culto. O templo sou eu. E vocês irão experimentar uma realidade completamente nova. Paulo, ele consegue capturar essa ideia. Paulo consegue entender essa ideia. E quando nós olhamos para os ensinos, para as parábolas de Jesus, o que nós percebemos é que elas estão tratando disso. Jesus está tratando da volta do seu povo do exílio. Talvez uma parábola que ilustra bem isso, e o Dr. N.T. Wright, nesse livro dele, depois eu me lembro do título direitinho, ele vai descrever isso bem, mas a parábola do filho pródigo, que nós usamos para descrever o amor de Deus pelo perdido, etc., o que está bem, é uma verdade, mas é uma parábola onde Jesus está dando as boas-vindas para aqueles que foram exilados, para aqueles que foram banidos desse espaço sagrado, desse ambiente onde o relacionamento e a comunhão com Deus eram verdadeiros, reais. Naquela parábola, o filho mais velho que fica, ele simboliza os fariseus, eles simbolizam aqueles religiosos do tempo de Jesus que resistiam tudo aquilo que o Messias estava fazendo. O filho pródigo simbolizava todos aqueles que haviam saído para o exílio, seja voluntariamente, seja involuntariamente, mas aqueles que viviam longe, pecadores. O texto de Lucas 15 começa dizendo que Jesus estava comendo e bebendo com publicanos e pecadores, e os fariseus olhavam para aquilo com cinismo, com desconfiança, perguntando como que esse rabino come com essa gente.
E Jesus então conta aquelas 3 parábolas, e na parábola do filho pródigo, ele está dizendo que essas pessoas, que os judeus deveriam ter abençoado e não o fizeram, ele agora faz, trazendo essas pessoas de volta. Então nós temos aqui um processo impressionante de conversão, de transformação, de metanoia, algo que envolve uma mudança de todas as nossas perspectivas. A experiência de Paulo é impressionante, mas no Velho Testamento nós encontramos a experiência de Moisés, que eu acho assim uma experiência fascinante. Moisés, como vocês sabem, ele vive no Egito num período muito crítico. O Egito, uma nação poderosíssima, os hebreus foram para o Egito desde a época de José, foram migrando para o Egito, para o delta do Nilo, onde ali eles formaram uma numerosa nação, mas uma nação de pessoas vivendo num submundo. O mundo era o mundo egípcio, e os hebreus cresceram e tornaram-se um povo numerosíssimo. E o livro do Êxodo começa narrando esse momento quando Moisés nasce. Porque o faraó, um novo faraó que não conhecia José, ele vendo o povo hebreu crescendo e tornando-se um povo numeroso, ele começa a ficar preocupado com essa presença dos imigrantes, como acontece no mundo hoje, na Europa, começa a acontecer aqui no Brasil. Vendo o crescimento da presença dos imigrantes, o faraó resolve apertar o cerco. Ele tinha medo de que os hebreus de repente se unissem a uma outra nação e tornassem um povo muito poderoso e destruíssem o império do faraó. Então ele impõe sobre os hebreus uma carga de trabalho muito pesada para construírem grandes obras, trabalhando dia e noite, aquela gente, uma mão de obra escrava, dia e noite. Essa tática não funcionou como ele imaginava, então ele adotou uma segunda, que foi o infanticídio e o assassinato de todos os meninos, todos os garotos machos que nasciam, que também acabou não funcionando. Mas é nesse período que Moisés nasce. E com medo dele ser executado pela ordem do faraó, ele é então colocado naquele cesto, e temos essa história onde ele é adotado pela filha do faraó, e Moisés cresce dentro do Egito. Em Atos capítulo 7 diz que Moisés, ele cresceu em toda a ciência do Egito. Moisés, embora fosse um hebreu de nascimento, ele cresceu com a cabeça de um egípcio. Ele cresceu com uma cosmovisão egípcia. E no Egito, o faraó era o Deus rei, ou rei-deus. Era o rei onde todas as divindades, Amon-Ra, Ísis, Osíris e todos os deuses do Egito que compunham toda a religiosidade egípcia eram encarnados na figura do faraó. Ele era tido como uma divindade. A ele pertencia tudo o que havia no Egito, tanto pessoas quanto bens. Tudo pertencia ao faraó. Ele era reconhecido como uma figura sábia, como uma encarnação dos deuses, e ele então era o Senhor todo-poderoso de todo aquele império. Moisés cresce aí dentro. Cresce frequentando as grandes bibliotecas, nos palácios e nos templos. Certamente ele falava as 2 línguas do Egito antigo, talvez mais alguma língua estrangeira. Moisés, certamente, ele foi treinado em medicina, geometria, engenharia, conceitos de matemática, magia, astrologia, tudo isso que era muito comum na cultura egípcia.
E Moisés cresce, e ele é um egípcio, culturalmente falando, com toda a sua formação. Embora tivesse um coração cheio de compaixão, um senso de justiça muito aguçado, talvez em virtude da primeira formação dele na sua infância, que teve influência da sua família. E aí um dia ele vê essa briga entre um egípcio e um judeu, e ele então toma a defesa do hebreu e acaba depois tendo que fugir, vai para o deserto, já é um homem feito, e ali ele se casa, vai trabalhar para o seu sogro, e aí um dia, cuidando do rebanho do seu sogro, ele encontra-se ali nos pés do Monte Sinai, e ali ele tem esse encontro com Deus. Esse encontro com Deus marca a vida de Moisés, mas Moisés resiste. Deus se revela a ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos seus pais. De repente, Moisés descobre que ele tem um Deus, e esse Deus não são os deuses do Egito. Ele descobre que ele é parte de um povo, dos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele descobre que ele está dentro de uma outra realidade, até então distante dele. Talvez ele tivesse alguma lembrança, alguma memória antiga, mas distante dele. E Deus então chama Moisés para uma tarefa inimaginável. Deus diz para ele: olha, quero que você volte ao Egito e tire o meu povo de lá. Moisés conhecia o Egito, com a palma da mão dele. E ele resiste. E entre as desculpas que ele dá, ele diz para Deus assim: o que eu vou dizer? Eu vou chegar lá e vão perguntar para mim qual foi o Deus que te enviou. Porque os deuses no Egito, eles ocupavam um lugar dentro do cosmos. E eles tinham um papel, cada um tinha um papel dentro da estrutura cósmica do Egito. Ele falou: eles vão me perguntar quem é o seu Deus. O que eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome? Lá tem Amon, tem Ra, tem Osíris, tem várias divindades. Qual é o seu nome? E Deus diz para ele: você vai dizer que o Deus que te mandou não tem nome. Ele não tem nome. Eu sou o que sou. O que já é uma complicação enorme para Moisés. Vai dizer que um Deus que nem sequer nome tem me enviou. E ele vai apresentando uma série de desculpas, e para todas elas Deus então dá uma resposta. Por fim, ele se vê sem saída, aceita, imagino ainda bastante relutante, mas ele vai. Chamarão e vai para o Egito para enfrentar o grande e temível faraó. E a história nós conhecemos. Uma experiência impressionante, mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte: a experiência de conversão de Moisés, que começa lá no Monte Sinai com a revelação de Deus, quando Deus se revela a ele, entra num longo processo onde Moisés vai ter que aprender a pensar como um hebreu e não mais como um egípcio, a ter uma identidade com outro povo que é escravo e deixar de ter a cultura do palácio e de um príncipe. Ou seja, não era apenas uma mudança de deixar de crer nesses deuses e passar a crer nesse Deus aqui, não. Envolvia uma mudança impressionante, profunda. Ele tinha que mudar todo o seu jeito de pensar, ele tinha que mudar toda a sua cosmovisão, ele tinha que mudar toda a sua percepção de tudo que estava à sua volta, todos os valores, todos os conceitos, tudo que ele havia aprendido até então. Isso é um longo processo que Moisés leva até o fim da sua vida. Ele teve que enfrentar as divindades do Egito. É curioso que o Dr. Ian mostrando que as pragas do Egito, todas elas tinham a ver com as divindades do Egito. São 3 pragas que envolvem os poderes da água, 3 pragas que envolvem os poderes do ar, 3 pragas que envolvem os poderes da terra. Eram os deuses do Egito que dominavam a terra, a água
o ar, dominavam tudo, e a última praga para mostrar o poder sobre a vida e a morte. Moisés precisava enfrentar tudo isso. E um marco fundamental na experiência de Moisés é que depois de tirar o povo do Egito, de volta ao Monte Sinai, Deus então dá a ele a tábua da aliança. Que às vezes eu penso que na nossa tradição cristã contemporânea a gente dá muito pouca bola para os conhecidos 10 mandamentos. Eu falo conhecidos 10 mandamentos porque o texto de Êxodo 20 não fala nem de 10 nem de mandamentos. Fala da palavra do Senhor para ser comunicada para o povo. Em nenhum momento ele diz 10, em nenhum momento ele diz mandamentos. É palavra, são os oráculos de Deus. Não tem problema, acho que didaticamente 10 mandamentos é bem legal. Mas são os oráculos de Deus. É a palavra de Deus que precisa agora ser dirigida ao povo. E veja que esses mandamentos não são regrinhas de um Deus aborrecido e entediado que resolve encher o povo de alguns detalhezinhos para eles obedecerem. Não. Se você olhar todos esses oráculos ou esses mandamentos, eles apontam para uma realidade completamente oposta à do Egito. O que Deus estava fazendo? Ele estava estabelecendo um povo para ser um povo diferente do Egito. É como se Deus dissesse assim: olha, lá no Egito vocês eram escravos e vocês trabalhavam 7 dias por semana, sem folga, sem descanso, sem nada. Aqui não vai ser assim. Aqui vocês vão trabalhar 6 dias. E no 7º dia, o Shabat, vocês irão descansar. Ninguém vai trabalhar, nem mesmo os animais irão trabalhar. Aqui vai ser diferente. Lá no Egito, vocês tinham todo esse panteão de divindades. Aqui não. Aqui vocês terão um único Deus. E somente a esse Deus vocês irão prestar culto e irão adorar. Quando ele dá o mandamento de honrar pai e mãe, não é um mandamento para pais de adolescentes ficar esfregando no nariz dos meninos, chamando eles a honrar pai e mãe. Não. A ideia desse mandamento é para uma pessoa como eu honrar o meu pai de 91 anos e cuidar dele. Porque no Egito os idosos eram abandonados. Ninguém cuidava deles. E é como se Deus dissesse para Moisés: aqui os idosos serão cuidados, serão reconhecidos e serão valorizados. Vocês não serão como os egípcios. Não tem problema os nossos filhos nos honrarem, não. É bonito, eu gosto. Mas assim, a ideia principal não é essa. E aí ele segue. No Egito, todos os bens pertenciam ao faraó. E agora Deus diz: não, ninguém aqui vai cobiçar a casa do próximo. Nada que é do próximo. Aqui vocês terão seus bens, aqui vocês terão sua propriedade, aqui vocês terão sua casa. As mulheres não eram protegidas, ele diz: aqui vocês não irão cobiçar a mulher de ninguém. Aqui não vai ser. Ou seja, o que Deus estava estabelecendo ali era criando uma outra cultura, com um povo novo, uma nova criação, para que esse povo, vivendo dessa nova maneira de viver, pudesse então dar um testemunho para a humanidade, para o mundo todo criado por Deus, daquilo que Deus espera e deseja que nós sejamos. É isso que Paulo vai desenvolver no Novo Testamento com o que ele chama de nova criação, do povo da nova aliança. É um povo que já não vai mais viver como os goianienses vivem.
Eles não vão mais pensar como os brasilienses pensam. Eles não vão mais tratar o dinheiro como a humanidade trata. Eles não vão mais pensar na sexualidade como a TV, como as novelas, os filmes tratam. Eles não vão se envolver na política como todo mundo se envolve. Eles não vão olhar para as coisas como todo mundo olha. Eles serão um outro povo, com uma outra mente, com uma outra percepção, que irão entender a realidade de uma maneira completamente diferente. Vocês estão percebendo? Vocês estavam mortos. Como? Quando vocês viviam como os egípcios viviam. Vocês estavam mortos quando vocês viviam como os romanos viviam. Vocês estavam mortos quando vocês viviam como os gregos viviam. Como nós estamos hoje mortos se continuamos vivendo como todo mundo vive. A conversão envolve essa metanoia, essa transformação enorme, profunda, que não é só convicção, é uma transformação de toda a cosmovisão, de toda a cultura, de toda a nossa compreensão do que significa trabalho, do que significa casamento, do que significa família, do que significa comunidade, do que significa todas as coisas. Bom, isso é o que Paulo está procurando ajudar os cristãos de Éfeso a entenderem. E aí, ele segue dizendo que nós andávamos assim, mas não andamos mais. Estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa impressionante. Assim, eu fico impressionado assim, como que Paulo entra e consegue capturar essa verdade e traduzi-la para nós de uma maneira tão rica. Só pelo Espírito Santo alguém é capaz de fazer o que ele fez aqui. Em tão poucas palavras, ele resume tudo aquilo que Cristo fez da forma mais exuberante, mais majestosa, mais gloriosa que se possa imaginar. Ele falou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos, nos deu vida com Cristo. E nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais. E como eu disse ontem, Ele não nos fará assentar nos lugares celestiais. Nós não iremos ser ressurrectos, não seremos ressurrectos no fim de tudo. O que Paulo diz aqui é que ele já nos ressuscitou, o verbo está no passado. Paulo, ele não olha para a experiência cristã de forma prospectiva, ele olha retrospectivamente. Ele não olha para aquilo que vai acontecer, ele olha para aquilo que já aconteceu. Para ele, tudo o que é necessário já aconteceu. Tudo o que precisava ser conquistado já foi conquistado. Tudo o que precisava ser feito por nós já foi feito. Ele não olha para o futuro, ele olha para trás. E ele entende que tudo o que precisava acontecer já aconteceu. Leia o capítulo 1, 2, 3, você vai ver que tudo o que precisava acontecer já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. E agora eu vivo a partir daquilo que já foi feito. Eu vivo a partir da realidade já conquistada, não que será um dia conquistada. Então nós vivemos a partir da ressurreição e somos uma nova criação. Mesmo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
porque morreste. E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Falamos ontem sobre transcendência, a perda da transcendência numa cultura tecnológica como a nossa. Mas veja o que Paulo diz. Se vocês morreram, e se vocês já participam da ressurreição com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, porque vocês morreram. Vocês morreram para esse mundo. Veja as palavras de Jesus: eles não são deste mundo. Vocês não são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E vivemos essa nova realidade hoje. Essa realidade que transcende tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que percebemos. Essa realidade que envolve a ressurreição. Então, no verso 6, Paulo diz aqui no capítulo 2 de Efésios: e juntamente com ele nos ressuscitou. No verso 10, ele diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Essa é a nova realidade, é o novo mundo. A ressurreição realizou uma nova criação. Os lugares celestiais não são esferas abstratas de uma espiritualidade subjetiva, mas é a natureza gloriosa da vida que nasce da ressurreição. A natureza gloriosa da nova humanidade, do novo mundo, do novo povo de Deus, ou do povo da nova aliança. Nós somos isso, esses lugares espirituais. É a linguagem que Paulo usa para descrever essa nova realidade. No capítulo 4 de Efésios, ele deixa isso ainda mais claro. Nos versos 17 em diante, veja como que ele insiste no mesmo tema. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios. Veja, Paulo está dizendo a mesma coisa. Não andem mais, não vivam mais, não pensem mais como aqueles que nada sabem de Deus, como aqueles que não conhecem Deus, como aqueles que nada sabem da ressurreição, como aqueles que nada sabem daquilo que Deus, por meio de Cristo, já fez por nós. Não vivam como eles. Não construam relacionamentos como eles. Não desenvolvam comunidades como eles. Não sigam o exemplo deles. Não pensem como eles. É muito poderosa essa afirmação de Paulo. E ele diz que esses gentios que nada sabem de Deus, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. É como se achamos que a única verdade que existe é aquela verdade que se restringe ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu acho. Embora vivendo e escrevendo no primeiro século, Paulo fala sobre uma realidade tão presente no nosso século XXI, um século conhecido como do pós-verdade, né? Uma cultura onde não existe mais verdade, existem apenas verdades que mudam a cada instante, a cada momento. E falando nesses gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, mergulhados na estupidez daquilo que eles acham que é certo ou errado.
Ele segue dizendo: obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Veja, a alienação produzida pela maneira como nós viramos as costas para Deus, ou, quando pior, Deus vira as costas a nós, nós nos tornamos pessoas obscurecidas. Nós nos tornamos seres humanos com uma incapacidade de compreender e perceber a realidade assustadora. E ninguém precisa ser muito esperto, muito estudado para perceber a estupidez e a imbecilidade de tudo aquilo que a gente vê e ouve por aí todos os dias. O tempo todo. O que nós vemos são pessoas que, embora estudadas, academicamente falando, cultas, são pessoas acometidas de um obscurantismo em relação às coisas mais elevadas, mais nobres da vida, e nos impressionam. É claro que não posso ser de forma alguma genérico com isso. Mas quando nós seguimos o curso deste mundo, a nossa mente, ela vai sendo moldada pelos mesmos valores da cultura dominante. E nós nos vemos envolvidos por ela o tempo todo. Valorizamos o que ela valoriza. Somos medidos pelos critérios que ela mesma estabelece. Não é? Quantas pessoas, cristãos, entram em crise, depressão, frustração, porque são impedidos de terem os bens, os artefatos, os recursos que outros têm e que se estabelecem como uma régua para medir a nossa própria felicidade, a nossa identidade. Quantas meninas, quantos jovens entram em processos profundos de depressão porque não se enquadram, não se ajustam dentro dos padrões de beleza ou de aceitação impostos por uma cultura, impostos por padrões e valores de uma cultura que nada sabe de Deus, que nada sabe da vida, que nada sabe do valor e da beleza. São ignorantes, obscurecidos, não têm a menor ideia de como Deus nos vê. O coração endurece porque tornaram-se alienados da vida de Deus e vão perdendo a noção da realidade. Perdem. Ele segue dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Insensíveis. Um mundo marcado por esse consumismo que se tornou um padrão cultural, nós nos tornamos cada vez mais insensíveis a tudo aquilo que compromete aquilo que podemos chamar da minha ou da sua normalidade. E a insensibilidade faz com que nós olhemos para o outro com medo. E nos fechamos. O Christopher Lasch, um autor que escreveu talvez o livro mais importante sobre o narcisismo, logo depois ele escreveu um livro menor. E o título do livro que ele escreveu foi O Mínimo Eu. O Mínimo Eu.
e mostrando que o narcisismo na cultura americana não é o que hoje, dentro do conceito da psicologia, se vê como o problema do narcisismo. O narcisismo, segundo ele, foi o fruto de uma sociedade, de um povo que, com medo da crise, da guerra nuclear, do terrorismo e de todos os problemas da vida contemporânea, eles foram se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, até encontrarem o que ele chama do eu sobrevivente. O que é o eu sobrevivente? É esse eu mínimo, esse eu fechado, esse eu que tem medo de se entregar, esse eu que tem medo de amar, esse eu que tem medo de perdoar, esse mínimo eu, esse eu sobrevivente, é aquilo que sobra de nós quando nós nos tornamos cada vez mais insensíveis. Ele diz aqui que essa insensibilidade, ela nos leva a nos entregar a tudo aquilo que dissolve, a toda forma de dissolução. Vícios, vícios emocionais, vícios químicos, mas, sobretudo, vícios emocionais. Tivemos agora, quarta-feira, anteontem, uma palestra na nossa igreja com um psiquiatra sobre suicídio, e os dados que ele trouxe são alarmantes. São alarmantes. Principalmente o número de suicídios entre jovens, entre adolescentes e jovens. Ele trouxe dados. Eu fiquei impressionado com o número. E em grande parte, ele diz que dos adolescentes que ele recebe no seu consultório, ele é um psiquiatra, ele diz que muitos deles se veem deslocados, desajustados dentro da cultura na qual eles vivem. Não se sentem aceitos, não se sentem amados, se veem deslocados, porque vivem num mundo que tornou-se insensível. E para sobreviver nesse mundo, nós temos que nos entregar a tudo aquilo que dissolve, a todo tipo de experiência que ela existe, mas ela dissolve. É como droga. Você usa, por algum tempo, ela produz algum efeito, algum tipo de sensação, mas logo, logo ela dissolve. Você precisa de uma dose maior para produzir o mesmo efeito e ela se dissolve. O álcool. As buscas de experiências, sejam elas de que natureza forem, mas que não têm permanência, elas não têm substância, elas não têm consistência em si mesmas. A insensibilidade nos leva assim. Mas Paulo diz, no verso 20, que não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou para vocês. Não é assim que se vive. O que Jesus ensinou para vocês não é para viver desse jeito. O que é que nós temos aprendido? Essa é a pergunta que temos que fazer para nós mesmos, da maneira mais honesta possível. Ele, inclusive, levanta essa possibilidade, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, existe então uma realidade visível e existe uma realidade não visível. Existe essa realidade
Vamos colocá-la em termos desse mundo dos gentios, desse mundo de gente que nada sabe de Deus, que nada conhece sobre Deus, que nada conhece do mundo de Deus, da vida de Deus, mas que tentam impor sobre nós um padrão, um conceito, uma percepção de uma vida que eles nada sabem. Existe uma realidade não visível que envolve o mundo de Deus. Esse mundo que nós não vemos, nós não pegamos, nós não tocamos nele, mas é o mundo da ressurreição. É o mundo de homens e mulheres que foram ressurrectos em Cristo Jesus. Morreram e ressuscitaram. João, ele usa uma linguagem que eu acho impressionante no primeiro capítulo do seu evangelho, bem no prólogo. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Veja que curioso, João usa uma fraseologia que é indicativa do nascimento e da vida de Jesus, correto? Quem é que nasceu sem a participação de homem algum, a não ser de Deus? Cristo. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem, mas de Deus. Ele está usando uma linguagem bem típica do nascimento de Jesus para descrever o nosso novo nascimento. Ele está falando de nós, não de Cristo. Embora usando uma linguagem própria do nascimento de Cristo para descrever o que é o nosso novo nascimento. Ou seja, o que acontece comigo e com você é o mesmo que aconteceu com Cristo. Jesus é o primogênito e nós seguimos vivendo e experimentando o mesmo que aconteceu com Jesus. É por isso que Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele diz que o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, é esse poder que ele ora para que nós possamos conhecê-lo e prová-lo, porque é o mesmo poder que me dá uma vida nova e me coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus, vivendo a nova realidade do mundo de Deus. É impressionante, não é? Eu acho impressionante. A conversão e salvação não são a mesma coisa. Salvação é o ato salvífico de Deus. A conversão é a maneira como eu e você, todos os dias, respondemos a essa ação redentora de Deus, dando nosso sim para viver a cada dia essa realidade da nova criação. Não andem como andam os gentios. Não sigam o curso deste mundo. Vocês são o povo de Deus, a nova criação. Eu termino com o final desse pequeno texto, capítulo 4, quando ele diz assim, dessa verdade que está em Jesus, no sentido de que, veja, quanto ao trato passado, quanto àquilo que vocês foram, quando vocês andavam segundo o curso deste mundo, quando vocês viviam como vivem os gentios, vocês agora foram despojados, perderam o velho homem, a velha mulher que vocês já foram. Essa criatura que se corrompe, segundo o fascínio, segundo a sedução da mentira, do engano. Vocês se despojaram disso, vocês perderam tudo isso. E vocês agora foram renovados no espírito da compreensão, do entendimento de vocês e revestidos de uma nova humanidade.
Vocês agora se tornaram como Jesus Cristo. Vocês agora são pequenos Cristos, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios é uma das cartas que lança uma extraordinária luz sobre o significado de sermos uma nova criação. Esse é o apelo de Paulo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andem, vivam, atuem, de maneira que a vocação de vocês seja expressiva no mundo que vocês vivem. É isso, que Deus nos ajude a entender. Nós temos aqui alguns minutinhos, pelo menos pelo meu cálculo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que não ficou clara, ou algo que você discorde e quiser colocar para a gente conversar ou pensar. Pastor, Sim. a questão da santificação, o senhor falou sobre a conversão, deu uma ideia parecida com o que eu tinha pensamento de santificação. Gostaria que o senhor falasse sobre esse processo. Eu não vejo assim uma... Obrigado. Eu não vejo assim uma diferença significativa entre a conversão e a santificação em termos desse longo processo de metanoia, de transformação. Talvez a dificuldade, para mim, eu imagino para você também, para muitos, é que quando nós colocamos salvação e conversão como sinônimos, e toda vez que nós falamos em conversão, nós falamos no passado, não é verdade? Eu me converti, né, no dia tal, me converti lá no ABE, num acampamento assim. Ou seja, a conversão ela é sempre reportada como uma experiência passada, né? Não como um evento continuado, dinâmico. Então, toda vez que eu situo a conversão no passado, talvez o conceito de santificação acaba substituindo o conceito de conversão como processo de transformação. Mas eu não vejo muita diferença entre um e outro quando eu entendo que a conversão não é um evento estático, o momento em que Cristo se revelou para mim e eu ali então fui convertido a Ele. Aquilo, em termos de conversão, é o ponto de partida. Então, assim, a graça de Jesus se revelou a nós, a ação salvadora de Deus veio até nós, nos redimiu, nos salvou, ali inicia a conversão. Ou a santificação. Mais alguém? Reverenda, é comum quando a gente lê passagens como as que o senhor mencionou, de pensar nas coisas do alto e não as coisas que são daqui, as pessoas fazerem um dualismo, uma distinção que está assentado agora não significa pensar em política, Bem lembrado. Foi. Por que essa dificuldade? Bom, eu acho que esse dualismo, né, que o reverendo Pedro comenta, infelizmente é uma praga que grudou em nós e uma nódoa que a gente não consegue tirar isso. Isso é uma herança grega que grudou. E a gente não consegue, né, nos desvencilhar disso, né? Então, isso envolve, esse dualismo está presente em praticamente tudo, né? O que eu faço no domingo não tem nada a ver com o que eu faço na segunda-feira, né? São coisas distintas. O pastor Pedro tem nos ajudado lá com o Focate em Brasília, que é um programa voltado para a formação
de profissionais cristãos, ajudando-os a integrarem a fé com a vida pública e com o trabalho. Mas é interessante que toda vez que eu pergunto para um profissional cristão, eu falo assim, qual que é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Eu dirijo louvor na minha igreja. Eu falei, não é isso, não é isso que eu queria ouvir. Né? O que você faz na segunda-feira? Eu sou engenheiro, trabalho na empresa tal. Deus te chamou para atuar ali dentro. Seja fiel a esse chamado. Nós temos a tendência de achar que nós temos chamado e vocação com aquilo que fazemos na igreja. O que eu faço no mundo não tem nada a ver com... Não, gente, não. A questão toda, quando Paulo nos chama a pensar nas coisas lá do alto, é fazer com que a oração de Jesus seja uma realidade, né? Venha o teu reino, na terra como nos céus. Como que nós podemos, com uma mente envolvida, encharcada com os pensamentos de Deus, atuar no mundo e trazer para o mundo, trazer para a realidade concreta que nós vivemos, essa percepção não visível da realidade divina. Esse é o papel da igreja. E é isso que o mundo espera que a igreja faça. Não é se alienar da economia, da política. Quando Jesus fala assim, eles não são como eu não sou, mas eles estão como eu também estou. Então Jesus não está dizendo, olha, o que eu quero é que eles sejam alienados. Não, ele está dizendo, olha, eu estou no mundo como eles também estão no mundo. Mas eu não sou do mundo como eles também não são do mundo. Ou seja, como é que nós podemos estar não sendo? E como que nós podemos ser estando e viver e realizar o propósito de Deus? Esse é o grande mistério da vocação cristã. É expressar no mundo essa realidade divina do Criador. Então nós não nos tornamos antipáticos, alienados, inconsistentes, daquele tipo de cristão que diz, não, se o assunto é economia, ou se o assunto é política, ou se o assunto são negócios, isso não tem nada a ver com religião. Né? Sim, que mundo essa pessoa se encontra? Não é disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo para os discípulos de Jesus de Éfeso é o seguinte, olha, não vivam mais como o povo de Éfeso vive. Não pensem como eles pensam. Vocês agora vão atuar em Éfeso como discípulos de Jesus. Pensando como Jesus pensa. Atuando como Jesus atua. Ou seja, não há nenhuma forma de sermos mais integrados no mundo, quanto mais nós estamos vinculados na realidade não visível do mundo de Deus. Acho que foi C.S. Lewis que disse que as pessoas que mais atuaram no mundo e mais bem fizeram para a humanidade foram as pessoas que tinham a mente mais absorvida pelo mundo de Deus, pelas realidades eternas. Quanto mais essas pessoas foram absorvidas pelas realidades eternas, mais elas contribuíram para o bem da humanidade. Eu tenho um amigo, e ele vai dar o próximo curso do Vocatio agora, o nome dele é Márcio, ele foi presbítero da nossa igreja, hoje ele é um dos diretores de uma dessas grandes companhias de telefonia celular. E há vários anos atrás, ainda não no início, mas já tinha alguns anos de carreira, uma equipe de auditores e consultores foram contratados pela companhia para fazerem uma avaliação, etc. E depois de entrevistarem, conversarem, analisarem dados, etc., a equipe dele
teve a nota mais alta em todos os quesitos. E aí uma pessoa que participava da equipe dele, fazendo um mestrado, perguntou se ele podia responder um pequeno questionário para um dos trabalhos, ou para a tese final que ele teria que fazer para o curso na FGV. Aí ele disse que sim, aí ele entregou, ele respondeu, foi uma entrevista assim com um gravador, fez umas 5, 6 perguntas, ele respondeu. A última pergunta, o rapaz perguntou assim para ele: de que maneira a sua fé contribui, interfere na sua vida profissional? Aí ele falou: me dê 2 dias que eu vou te responder isso por escrito. Aí deram os 2 dias, passou o final de semana, ele sentou, escreveu. Ele me entregou umas 7, 8 páginas que ele escreveu. Um primeiro parágrafo, ele descreve o seu encontro com Cristo. Ele descreve a salvação, a experiência com o ato salvífico de Deus. E aí ele começa a descrever o que vem acontecendo desde então. Eu não me lembro de tudo, mas, por exemplo, ele começa dizendo assim: desde que eu conheci a Cristo, e desde que eu compreendi o grande amor que Deus tem por mim revelado no seu Filho Jesus Cristo. Claro que não deve ter sido com essas palavras, essa é a linguagem de pastor, ele é um técnico, mas ele diz: uma das coisas que eu aprendi foi não me apegar ao poder. Ao longo desses anos que eu tenho caminhado com Cristo, as minhas ambições mudaram. Então eu não tenho apego pelo poder. Isso daqui para mim é apenas um meio para eu promover o bem do próximo. Eu não tenho ambições em ser mais ou ser menos do que aquilo que eu sou, e de procurar da melhor maneira possível servir a Deus e servir ao meu próximo. Meu desejo é esse. Eu não tenho outro desejo aqui dentro da empresa. É curioso que ele é o único que, depois de mais de quase 20 anos que ele deu essa resposta, continua dentro da mesma empresa. Todos os outros já foram demitidos ou saíram. E eu perguntei para ele um dia: mas como é que você, numa empresa tão competitiva, tão complexa, você continua aí dentro? Ele falou: ninguém se sente ameaçado por mim. Eu não ameaço ninguém. Eles sabem que eu não cobiço o cargo dos meus superiores, não tenho interesse nisso. Eu estou aqui para contribuir. E ao não se sentirem ameaçados, eles me deixam trabalhar, eu faço o meu melhor e sigo fazendo o que eu devo fazer para o reino de Deus. Veja como que o trabalho dele em coisas desse mundo tomou uma perspectiva completamente nova a partir da compreensão do novo mundo de Deus. Vocês estão entendendo? É todo um jeito diferente de ver a política, o dinheiro, a economia. Nós vamos ainda falar mais sobre isso, mas é um jeito diferente de perceber tudo isso. Tudo isso. Porque essa realidade muda totalmente a nossa vida. Ao invés de nos manter alienados, nos mantém integrados de uma forma como a gente nunca imaginou antes. E mais, contribuindo da melhor maneira possível para o bem comum. Quando tão integrado com esse exemplo, esse homem ainda assim, ele deseja o céu. Sim, claro. Claro. Pensa o tempo inteiro. Se não pensar, não consegue fazer essa transição. A impressão que dá é que uma pessoa tão despreendida, né, das coisas que o mundo poderia oferecer, mas ao mesmo tempo muito engajada, é como se ela amasse muito o mundo onde ela está. Né? Gosta muito dessa vida aqui, dessa vida que eu vejo. E não almeja tanto o céu. Uhum. Entendi. Mas assim, como é que nós olhamos dessa forma para a vida do nosso Senhor, estando Ele aqui no mundo?
esteve aqui desinteressadamente, sem nenhum compromisso, sem nenhum amor, sem nenhum interesse, apenas pensando no céu, não pensando em nada daqui? Não. Apenas pensou de uma maneira diferente. Não do mesmo jeito que eu penso. Eram outras preocupações, outros desejos, outras paixões, diferentes do que daquelas que nós temos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós não o vemos alheio às questões políticas ou econômicas. Muito pelo contrário, um dos temas mais frequentes nos evangelhos envolve dinheiro, embora a gente às vezes fale pouco, mas é um dos temas mais recorrentes. Um dos temas mais recorrentes nos evangelhos é sobre política. O diálogo de Jesus com Pilatos no seu julgamento é um dos diálogos políticos mais impressionantes que alguém jamais teve. E ali Jesus revela o que ele pensa de tudo isso. Mas ele não está alienado disso. Ele não vive fora disso. Então, esse é o mistério da oração sacerdotal. Estar não sendo. E não sendo, mas estando. Ou seja, vocês não são desse mundo, mas vocês estão nesse mundo. E não é para viver nesse mundo como se não estivessem nele. É para viver nesse mundo como se não fossem dele. É diferente. A oração do Pai Nosso, a gente começa dizendo: Pai Nosso que está nos céus. É uma oração que logo no seu início nos remete para o nosso verdadeiro habitar. Quem faz essa oração tendo em mente o que Jesus está falando, nós entendemos que o nosso verdadeiro habitar é esse. Mas enquanto nós oramos pelo pão de cada dia, nós oramos pelos relacionamentos de cada dia, nós oramos pelas tentações de cada dia, nós oramos por tudo que diz respeito a esse mundo, mas com a mente consciente de que o nosso habitar não é esse.